Bom dia, bom dia, bom dia. Tá vendo tanto de população que tá me assistindo aqui? Que beleza, gente. Segundou, né? Olha só, tanto de gente me assistindo. Você tá vendo? Tanto de gente tá me assistindo aqui. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, então? Nossa transmissão, eu tô responsável. O sucesso tá na jornada. E olha quanta gente tá acompanhando aqui. Quanta gente tá acompanhando. E aí, olha só, gente. Esse mês de agosto nós estamos celebrando 3 anos de transmissão autorresponsável. Eu nunca na minha vida ia imaginar que esse negócio ia virar esse tanto de coisa. E muito em breve, tem uma pessoa que está empenhada para me ajudar a fazer um podcast. Sabe? Todo dia esses áudios que eu mando para vocês, a gente vai fazer um backup, um podcast da transmissão autorresponsável. Então aguarde cenas do próximo capítulo. Agosto vai se tornar o mês do seu maior gosto, porque você decidiu caminhar nos caminhos de Deus. E aí faz toda a diferença. Lembra que mês de julho foi mês 7, mês 8... Agosto é mês 8. Você pode ter caído 7 vezes, mas esse mês, gente, olha só. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 5 meses para acabar o ano. 5 meses para acabar o ano. Nesses 5 meses você consegue construir uma vida que você nunca imaginou. Tem uma ferramenta no coach que a gente chama de visão extraordinária, a quinta potência. Para quem estava ontem no Método CIS, ontem começou, foi o segundo dia, Método CIS 216, foi incrível. E nós terminamos quase 1h da manhã, mas com uma visão maravilhosa para dormir, pensar, lembrar, viver, trabalhar as memórias, porque afinal de contas, ontem ele falou sobre a teoria geral das memórias. Qual o significado, qual o sentimento que você dá para os fatos? Eu me lembro do meu futuro. Olha que beleza, coisa boa, né? Mas o nosso assunto não é Método CIS, não é Paulo Vieira, apesar de ele estar aqui na nossa vida, aqui o tempo inteiro, né? Vamos falar de transmissão autorresponsável, localizando o tempo e no espaço. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020, em Brasília, são 5h47 da manhã. Vamos lá para os nossos 4 materiais. Estava aqui preparando para vocês os nossos 4 materiais. Eles estão incríveis. Deixa eu abrir um negocinho aí para compartilhar para vocês. Primeira coisa. Acho que eu vou ter que tirar o efeito, que senão vocês não vão ver os negócios. Deixa eu ver. Tá vendo? Só a minha cara aqui, não adianta. Tem que tirar meu efeito. Tá bom, pessoal. Vocês continuam me vendo aí. Tá bom? Agora tá aí. Você consegue ver melhor, né? Ontem eu tava com um grupo do nosso time coach Minha Doce Vida Doce. E foi tão incrível que a gente estava falando sobre uma ferramenta que é a restauração profunda de relacionamentos. E a gente falou sobre a importância de cada um lidar com os seus sentimentos. Talvez você ontem sentiu falta da transmissão do responsável porque eu não mandei nem sinal de fumaça para você, né? Não mandei imagem, não mandei texto, não mandei nada. Mas você sabe onde me encontrar. Essas imagens, se você não recebeu no seu WhatsApp, tá aqui no meu Instagram, tá lá no meu Facebook. Na verdade, já no Facebook eu não mandei. Então, hashtag fica a dica. Se não tá no meu status no Instagram, no Stories, se não tá no meu, nem nos 2 Instagrams, se não tá no Stories, se não tá no IGTV, se não tá no meu status do WhatsApp, é porque eu não mandei. Então, vai caçar. Tem coisa que você tem que procurar, você não tem que ficar esperando receber, não, tá bom? E a autorresponsabilidade, ontem eu falei sobre isso, porque a frase do calendário era do Nelson Mandela, falando que dia 16. Posso responsabilizá-los pela sua atitude, porém eu sou o único responsável pelos meus sentimentos. Será que você está caçando um momento para poder ficar curtindo a sua fossa aí de abandono, ou de raiva, ou das tranqueiras todas aí? Mas dia 16 foi ontem é água passada. O novo de hoje é o dia 17. E hoje tem coisa boa. A incapacidade de viver de forma autorresponsável nos faz reviver as mesmas circunstâncias de dor ao longo da vida. Vocês vão ver que são 4 materiais que eu falo sempre, né? Autorresponsabilidade, a pergunta do dia, provérbio do dia, o dia a dia com John Maxwell. E na verdade hoje tem uma mensagem entre eles que está conectada sobre você entender o que você tem hoje, de novo hoje para segunda-feira, nesse momento, e o que você vai fazer em relação a isso. Mas o algoritmo, o axioma do sucesso é você crescer e contribuir de uma forma abundante. E você que não teve condição na sua vida, isso não é desculpa para você ficar de mimimi falando que você não teve condição de ter educação, de não ter saúde. Por isso que o versículo que eu separei aqui é que os netos são a coroa de glória também dos avós.
se os seus pais conscientemente entregaram tudo que eles podiam, se eles deixaram o mundo melhor depois deles, eles vão poder usufruir através dos netos. E se você não recebeu, você tem a obrigação de fazer. Simples assim. Tem coisas que vão chegar até você e você vai, pô, chega, acaba disso. As circunstâncias de dor. Quem aqui às vezes revive na família separação, dívida, pobreza, falta de estudo, acidente, e a bagaceira toda que quando você entra aí no mundo das conexões vai muito mais coisa. Então as circunstâncias de dor vão acontecer se você continuar fazendo a mesma coisa que todo mundo fez. Mas aí, quando você se torna capaz de ser autorresponsável, é uma capacidade, é uma habilidade. Quanto mais você faz, melhor você fica. Você vai dar um stop nas coisas ruins e um start nas coisas boas. Simples assim. E ontem, o Paulo trouxe algo incrível no Método CIS sobre a gente se empoderar. Eu quero repassar essa mensagem para vocês. Quem entende inglês, escuta o menininho falando inglês. Mas olha que fantástico, uma mensagem de segunda-feira para vocês. I am smart, I am blessed, I can do anything. I am smart, I am blessed, I can do anything. Você diz pra você que você é inteligente, que você é abençoado, que você pode fazer qualquer coisa, mas a criança é uma esponja em branco. Você acha que ela nasceu sabendo isso? Ela foi influenciada pelos pais. É por isso que as crianças são as bênçãos, as sementes que os pais vão estar lá para poder modelar, para poder criar, para poder mostrar o caminho. E depois, essa mãe, se com um menininho de 3 anos ela já foi notícia no jornal nacional do país dela, imagina quando esse menino crescer, que ele já sabe que ele é inteligente, ele já sabe que ele é abençoado, ele já sabe que ele pode fazer qualquer coisa. Ah, Mara, minha mãe não me ensinou isso, meu pai não me ensinou isso. Ensina você. Ué, cria rumo. Né? Mais do que cute é bonitinho aí, mas o menino já tá sabendo o que vai acontecer daqui pra frente. Então, a incapacidade de viver de forma autorresponsável. Como é que é ser autorresponsável? Aplica, pratica as 6 leis. Quais são elas? Primeira lei, se é para criticar, cale. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque solução. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça de vencedor. Quem aí tá na bagaceira de ser vítima ainda? Vocês são atitudes. Ontem eu fiz questão de tirar print dessa foto para você entender qual a postura de vítima, qual a postura de vencedor. Quem é vencedor vai ter uma postura, um sentimento de alegria, de capacidade, de amor, de coragem. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Mara, de onde tirou isso? Não sei, tá na minha cabeça. Hã? Tá pregado bem aqui. Ser forte e corajoso. Falei, tem um aviso aqui pra lembrar disso. Até que a boca fala que o coração tá cheio. Então tem hora que você precisa ativar você, falar pra você fazer as coisas. Seja alegre, seja capaz, dê amor. Gente, eu gosto tanto de destrinchar essa palavra amor, porque a pessoa vitoriosa, ela vai amar na medida certa, não é desequilibrada. E qual a medida certa do amor? Você tem que ter a medida do tempero, do entender, da empatia. A medida do tempero, do limite. A medida do tempero, dos papéis. Então, quando você fica só falando de papéis e não entende, tá desregulado. Quando você fala só de limite e não entende, tá desregulado. Quando você é permissivo, entende demais, mas não dá limite e não coloca os papéis, você não tá amando. Então, cria rumo. Você vai ser uma pessoa vitoriosa quando você ama, quando você tem coragem, quando você busca e vive o sucesso e quando você tem mansidão. E mais outras coisas mais, chamadas frutos do Espírito Santo. Você tá vendo essa árvore aí no fundo ali? Árvore. Essa árvore é um quadro que eu comprei lá no Egito, é um heliógrafo. E ela me lembra sobre as raízes e sobre os frutos. Na verdade, eu deixei nela ali que as minhas raízes tá lá, tá em heliógrafo, o nome dos passarinhos lá. O nome do meu pai e da minha mãe, tá escrito Edna e João aí. E os frutos, eu achei interessante que tem 5 passarinhos, então são 5 filhos que eles têm. Nós somos os frutos dessa raiz. E eu sei que o negócio tá embrenhando pra um bocado de lugar aí. Embrenhando pra um bocado de lugar. E hoje, agora eu vou falar de provérbio. Sobre essa questão de raiz, frutos, coroas, esses negócios aí, tá? Agora,
Acho que eu não vou falar de quem é vitimizado, não. Que se você quiser, você leia isso. Que eu não quero nem falar da minha boca, que eu não tô afim de nem de saber que o vitimizado faz. Que eu vou gastar tempo pra que ser vitorioso. Tá bom? Primeiro material foi, então, autorresponsabilidade. Simples assim, tá bom? Segundo material... Opa, falei de vítima vencedor, mas tá faltando as outras duas leis, né? Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. E se é para julgar as pessoas, julga suas atitudes. Você não sabe o que aconteceu com a pessoa para ela ter aquela atitude. Você só deve julgar a atitude. A atitude, nós devemos julgá-las na lei dos homens. Sim, faz parte. Mas a graça é que é de graça. Sempre você pode julgar, mas sempre você vai poder conceder a graça e não ficar só aplicando a lei. Aí você vai constranger a pessoa com a tal da graça de Deus. Deus está no nosso ambiente quando Ele coloca pessoas para poder fazer o que Jesus fazia. Tem um hashtag, depois você pesquisa esse hashtag no Instagram, que chama What Would Jesus Do? WWJD. Em português é o que Jesus faria? Porque Deus mandou seu filho em carne para ele passar as bagaceiras nossas que o humano passa. Dor, medo, sofrimento, fome, babá. E ainda assim ele fez aqui tanta coisa. Porque ele é perfeito, claro. Mas a nossa mira, o nosso alvo é... O que ele fez que eu posso modelar? Eu sei que tem um bocado de coisa que eu não vou dar conta porque eu sou humana, falha, pecadora. Mas o tempo inteiro eu estou vigiando para eu reconhecer, confessar, parar de fazer e alinhar. Ontem, tanto de manhã nos Salmos, quanto à noite no Paulo Vieira, veio um conceito tão forte para você. Pega esse conceito. O que é ser marginal? Marginal é você estar à margem. Tem um caminho. Você está naquele caminho, aquela estrada segura, reta, lisinha, maravilhosa. Só que você decidiu pegar um atalho, um desvio. E aí você vai enfiando pro meio do buraco lá. Você fala assim, como é que eu faço para voltar pro caminho? Você está caminhando na margem. Existe um caminho, existe uma estrada, existe uma vida. Volta pro caminho, larga de ser marginal. Tem um caminho, larga de ser marginal, vai pro caminho, simples assim. Só que para você voltar, você precisa usar o seu livre-arbítrio de reconhecer que você falhou, reconhecer que esse caminho não deu bom, confessar para alguém, decidir não fazer mais e voltar pro caminho. É simples, gente, é facinho isso. E um dos passos tá aí, a autorresponsabilidade. E vamos lá pro nosso segundo material, aqui ó, pergunta do dia. Pergunta, esse livro aqui tem pergunta para 5 anos. 5 anos de pergunta. E hoje tá massa. Olha essa pergunta, dia 17 de agosto. Se você tivesse que passar 5 anos na prisão, o que você finalmente teria oportunidade de fazer? Vamos interpretar a pergunta? Quem aqui talvez está passando um contexto que você se sente preso, obrigado a fazer algumas coisas e você não consegue fazer outras coisas que você gostaria? Você concorda que esse é um conceito de prisão? Você fala assim, você está preso na sua rotina, nas suas decisões, você está preso. A pergunta é mais ou menos isso, porque se você precisou ficar preso para finalmente ter a oportunidade de fazer algo, será que você precisa sair da sua prisão enquanto livre para ficar preso fisicamente para finalmente fazer algo? Esse é um ponto de interpretação. Eu nunca interpretei pergunta, mas eu estou interpretando com você para você responder bem. Vou ler a pergunta de novo aqui para você entender ela. Se tivesse que passar 5 anos na prisão, o que você finalmente teria a oportunidade de fazer? E nunca coube tão bem essa pergunta nesse nosso contexto. Por quê? Em 2017, a minha resposta era ler bastante, dormir muito. Aqui eu vi o quanto eu vivia os meus extremos, do excesso e da falta. Porque eu lia pouco e eu dormia pouco. E aí eu queria pular na gangorra do muito, do bastante. Lembra? Todo excesso revela uma falta. Eita! Foi 2017, a Mara mudou, eu respondi diferente em 2018. Em 2018 eu coloquei que eu finalmente teria a oportunidade de analisar a vida. Ué? Alguém em algum momento não me permitiu analisar a minha vida? Quem está acompanhando a Devocional dos Salmos, viu que no sábado é o Shabbat Shalom. Shabbat é um tempo de reflexão. Todo sábado, os judeus param para refletir, para meditar, para pensar no passado, no presente e no futuro. Para meditar
no que aconteceu, no que está acontecendo, no que vai acontecer. Então eu acho que em 2018 eu não tinha meu Shabbat Shalom. Hoje, já tô aqui refletindo agora. Segunda-feira, a gente tá aqui 5h57 da manhã, eu já tô refletindo. Olha que beleza. E eu não tô presa. Que beleza, né? 2019, o que eu respondi nesse negócio? Parar para perceber o vital. Meditar. Então o Salmo fala assim: medite na lei dia e noite. Será que eu preciso ficar presa na prisão 5 anos para eu poder meditar? Ou se eu não posso meditar agora? Parar para perceber. Por que eu tava... E aí eu vejo tanto que eu tava na metáfora do correr, não pode parar. Eu falei, gente, mas na verdade, ontem no nosso time coach, eu trouxe uma chave que é pra mim. Tudo que faz sentido pra mim, eu falo pra vocês, né? Você não precisa parar. Você só precisa ajustar a sua velocidade. Foi assim que eu concluí todas as minhas maratonas. Eu nunca desisti de uma maratona. E no contexto de corrida, como eu me inscrevia, organizava viagem, ia tudo, parar não era uma opção. Esse mesmo drive de parar não ser uma opção, hoje eu levo na minha vida. Porque eu diminuo a velocidade, mas parar não é uma opção. Por quê? Eu decidi caminhar, ninguém me obrigou a fazer as coisas que eu faço, eu decidi. Então eu só tenho que ajustar a velocidade, ajustar os recursos. A maratona me ensinou muito isso. Esses dias eu estava celebrando as minhas 6 majors. O que eu fiz, qual a estratégia que eu usei para caminhar, para rastejar, para andar, para tirar foto, para poder distrair, mas ainda assim terminar o que eu me propus a fazer. Então, será que eu preciso parar para perceber o que é vital? Ou eu posso conscientemente ao longo da jornada, lembra? Eu conheço, eu reconheço, eu gerencio e eu prospero. Então eu não preciso parar para perceber, porque a todo momento eu já sei, eu sou intencional no que é mais importante para mim, no que é vital, eu já sei disso. Então, eu não precisei ficar 5 anos na prisão para finalmente ter oportunidade para perceber o que é vital. Agora, olha que fantástico, 17 de agosto de 2020. Olha que legal isso. A palavra de ontem, no culto, foi sobre você vai se levantar e avançar e continuar. Dia 18 de março de 2020. Decretada pandemia, coronavírus, distanciamento social, isolamento social. Até então ninguém sabia nada de nada. Todo mundo foi o quê? Preso na sua casa. Você é obrigado a parar. Rico, pobre, preto, branco, velho, idoso, criança, cachorro. Todo mundo foi obrigado a ficar trancado em casa. Você foi obrigado a ficar preso na sua casa. Você foi obrigado a ficar preso. A prisão daqui. Vamos ver aqui, 18 de março. Abril, maio, junho, julho, agosto. Eu sabia que ia ser profético isso. 5 meses. Tem gente que tá 5 meses preso. E aqui tá falando 5 anos de pergunta. Eita, que eu vi coisa aqui hoje. E olha só. Começou dia 18 de março de 2020. Hoje é dia 17 de agosto de 2020. Tem exatamente 5 meses de pandemia. Será que a partir de hoje você pode falar assim, chega de prisão? Porque você está preso? Você está preso nas historinhas de pandemia, você está preso nas historinhas de crise, você está preso nessas historinhas. Será que você já não teve os seus 5 anos em 5 meses para você finalmente fazer o que você tinha que fazer? Porque tem gente que dava desculpa de falta de tempo para fazer algumas coisas e não fez. Então para de dar desculpa, historinha. E começa a acordar hoje para a vida e fazer o que tem que ser feito. Vale de Ossos Secos, levanta-te. Tá na hora de fazer o que tem que ser feito. E eu coloquei aqui hoje uma resposta enorme pensando nisso. Não é a prisão que me mostrará o que é essencial, importante ou desnecessário. Eu exerço meu livre-arbítrio com consciência. E coloquei o contexto de coronavírus para eu lembrar disso. Porque ano que vem não vai ter coronavírus em 17 de agosto de 2020. Mas eu vou lembrar do que aconteceu nesses 5 meses. Mas também vou lembrar do que eu tô fazendo nos próximos 5 meses. Quer mais uma coisa? Eu moro aqui em Brasília.
Tem um cara chamado JK, foi ele que projetou Brasília, ele criou um lema. 5 anos em 5 meses. É o lema da prosperidade, é o lema do crescimento econômico do Brasil, nessa época de Juscelino Kubitschek. E uma vez, eu vou contar de mim. Em 2010 eu me formei médica, não tinha dinheiro para comprar nem carro para ir para residência. Eu tinha que madrugar, tinha que estar no hospital lá no Hugo para poder evoluir paciente 4 horas da manhã. Eu tinha uma bolsa de residente de, acho que era R$1.100 que eu ganhava. Eu trabalhava umas 100 horas por semana. Para ganhar essa bolsa, eu tinha que chegar cedão, não tinha carro, meus pais não podiam me levar. O meu salário de residente, eu pagava táxi para poder estar na hora. Então, meu dinheiro ia todo no táxi. Aí eu precisei mentir a minha declaração de renda, porque eu não tinha nem como declarar renda, que eu não tinha declaração de renda. Aí, hoje eu vejo que não é mentira, na verdade, porque eu fiz uma declaração de comprovante de renda. Então, nessa declaração, a concessionária aceitou eu comprar um carro. Eu comprei um Celtinha. E aí, você sabe que tem o leasing e tem o CDC na hora que você financia um carro. E na época, eu tinha que fazer no maior tempo possível. O que eu financiei? Para 5 anos, para 60 meses. 5 anos. Só que naquele ano, em fevereiro de 2010, olha que profético, né? A gente tá em 2020. Eu decidi que eu ia fazer o meu projeto JK no meu carro. 5 anos e 5 meses. Porque me foi dado, quando eu fiz uma declaração, eu falei assim, eu vou pagar, eu tenho essa renda. Eu profetizei na minha vida que eu ia ter aquela renda, porque eu não tinha, eu não menti, eu profetizei. Vamos mudar as palavras, né? E eu comecei a trabalhar, eu tinha um instrumento de trabalho, eu comecei a pagar o carro, eu comecei a dar plantão, comecei a ganhar dinheiro. E em 5 meses eu paguei um carro que era para pagar em 5 anos. Então se você ficou preso nesses 5 anos, que foi 5 meses, dá um basta, dá um chega para isso na sua vida. E agora nesses 5 meses que faltam para acabar 2020, faça 2020 o melhor ano da sua vida até então. Eita, gente, foi só uma perguntinha. Mara, você tá muito ignorante. Não, eu tô só muito inspirada de método CIS, tô muito inspirada da Bíblia, tô muito inspirada de um bocado de coisa. E eu tô só matutando, filtrando pra falar pra quem tem que falar. Bom dia, Fernanda. Vou contar um negócio pra você aqui. Aqui eu tenho plateia VIP hoje, ó. A Aero aqui, ó. A Aero tá assistindo aqui hoje, que ela tava assistindo o método CIS em casa aqui. Acabou 1 hora da manhã. Eu falei, dorme aí, fica aí, que você vê todos os bastidores aí, o que tá acontecendo. E é bem isso. A gente fala de 2 coisinhas aqui. Autoresponsabilidade, pergunta do dia. Agora, gente, acabou 1 hora da manhã. Eu tava morta de cansado, porque eu durmo cedo. Eu durmo 9 horas da noite, eu acordo 4 horas da manhã. E eu falei assim, hoje foi difícil. Hoje foi difícil. Mas quando meu despertador tocou, eu fiquei olhando pra ele, 4h30. Segunda-feira, 17 de agosto. Eu printei, eu falei, você vai dormir ou você vai levantar? Tô cansada. Mas, tudo posso naquele que me fortalece. Levanta a energia, bota a música lá e ó, bora. Porque eu tenho um propósito. E quem caminha por propósito, Deus vai garantir o suprimento no meio do caminho. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabendo quem eu sou, eu faço o que tem que ser feito. Eu tenho que levantar, eu tenho que fazer esses negócios aqui, pronto, acabou. Então eu levantei. E nesse levantar, a gente tá aqui para poder falar agora do terceiro material, que é o provérbio do dia. Até o mês passado eu lia e passava para você alguns provérbios, né? Hoje, se você for pegar provérbio 17, ele vai do versículo 1 até o 28. Ah, se eu fosse falar de cada um, ia demorar um tempão. Eu me lancei o desafio nesse mês de agosto, falar só de um versículo para você. Mas eu decidi hoje falar de 2, porque eu gosto de trazer alguns ensinamentos. Esse livro aqui eu sempre escolho, isso aqui a gente passou o devocional de Salmos, e aí tinha o Michael Douglas Mendes falando de Salmos, e tinha aqui, eu tava lendo, e falei, finalmente eu vou ler esse livro. E ele fala muita coisa bacana para poder refletir. Quanto mais pessoas você pegar para poder refletir sobre a vida, adianta. E eu também gosto de, toda vez, se coincidir, de ter uma tabelinha nessa Bíblia da liderança do John Maxwell, no dia das nossas lives. Quais são os dias das lives? Segunda-feira aqui no Prosperidade com Propósito, quarta-feira no meu, Mara Roberta Neves. Se coincidir de ter tabelinha, deixa eu ver se vai ter tabelinha dia 19. Dia 19 não tem tabelinha. Então, você não tem tabelinha na quarta-feira. Então, hoje é dia de tabelinha. Falei, hoje eu vou ter que falar de 2 versículos. E os 2 versículos que eu vou falar
é do 2 e do 17. Para quem tá no grupo do WhatsApp eu já mandei. O versículo 2, ele fala o seguinte: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Aqui são pessoas com as credenciais de acesso diferentes. Porque tem um cara que é dono e ele tem seus filhos. Só que seus filhos, tem um cara que é sábio, que ele sabe o que é ser filho, que é usufruir, que é saber que sempre vai ter o bastante para ele, que ele pode deitar debaixo da asa do pai dele lá, que ele pode descansar, porque tudo aquilo é herança dele. Ele é filho. Mas tem aquele que é servo, que vai lá no final do dia e ele vai simplesmente usar aquilo que ele pode ter acesso. Que toda vez ele olha, ele vê, ele fala, não é meu, não posso usufruir disso. É do outro, é do outro. Então o servo, ele sabe o seu lugar e ele... Agora olha só que legal o que o provérbio fala. O filho de conduta vergonhosa e o sábio, o servo sábio. Então, tá tudo aqui na sua posição e no que você faz dentro da sua posição. Porque, da mesma forma que Deus eleva, que Deus promove aqueles que são diligentes, Ele também vai fazer você baixar nível, para você dar valor. Então, aqui Ele vai inverter os papéis. O filho de conduta vergonhosa vai vazar. E quem é servo vai ser colocado na mesa para gozar como filho. Como irmão. Olha que legal. E aí o John Marcos não vai mais a fundo. Ele coloca aqui: it's not about position, but empowerment. Não é sobre posição, não é sobre a posição que você ocupa de médico, técnico de enfermagem, de gestor, de paciente. Não é só posição. A questão é de que forma que você empodera as pessoas. Só isso. Aí ele vem aqui falando: our influence has less to do with our position or title than it does with the life we have. A nossa influência vai de acordo com a nossa vida, não é na nossa posição. Aqui está sendo bem interessante porque a relação primária que eu tenho com a Aero foi lá na igreja. A gente fazia parte da mesma Academia das Nações, mesma escola bíblica, né? Não era escola bíblica, não era só sobre a Bíblia, era aprender as coisas, né? E aí, quando terminou os 2 anos, eu falei assim: posso colar em você? Eu falei: pode. Aí tem hora que ela fala assim, me chama doutora Mara, doutora Mara. Eu falei: ixi, aqui não tem nem carimbo aqui em casa. Não tem nem carimbo. E aí, quando acabou a nossa relação lá na academia, a gente percebeu que a gente tinha uma outra relação, que é a relação trabalhista. Eu sou médica do trabalho, ela é técnica de enfermagem lá no centro de saúde dela. Agora ela tem que entrar no trabalho. E aí, tem essa relação, só que essa relação, ela tem vários limites. Eu falei assim: olha, eu só trabalho terça e sexta, nesse horário de trabalho, não tem outras conversas, é sobre acesso e empoderamento. Aí depois a gente começou o culto, caminhada, café e comunhão. A gente vai pro culto, a gente vai fazer caminhada, a gente vai falar um bocado de coisa. E agora surgiu a oportunidade do método CIS, de fazer o método CIS em casa, de ter acesso à informação. E aí ela, sabe aquele seriado que você consegue por um dia ver o que a pessoa faz? Falei assim: ó, eu sou isso aqui. Então ela tá tendo a oportunidade de ver ao vivo e a cores o que eu faço. Não é? Ao vivo e a cores. Tá ali sentada vendo o que tá rolando por aqui. Falei: bora. E aí é sobre empoderamento, não é a posição, é sobre acesso. É sobre acesso. E aqui o John Marcos ele coloca o seguinte: não é a educação que nós temos, mas o empoderamento que nós damos. Não é sobre o que você tem, mas é sobre o que você dá, né, Renatinha? Bom dia. Renata aí, ela tá fazendo um trabalho incrível com as polícias. Principalmente inicialmente com a Polícia Civil, PCDF, Segurança Pública. Em breve nós vamos fazer algo junto. Em breve, muito em breve. Parabéns, tá? É sobre o empoderamento que a gente dá, que faz a diferença na vida das pessoas. A palavra-chave aqui é credibilidade. Nós ganhamos credibilidade quando nós batemos, quando nós match é encaixar, fazer a mesma coisa. When we match our talk, when we both add value to others. Nós ganhamos credibilidade quando a nossa vida ela é congruente com a nossa fala. E a gente tanto adiciona valor para as pessoas e vivemos o que nós falamos.
Em outras palavras, Provérbio 17:2 está falando aqui, ó, é melhor ser um escravo sábio do que um filho tolo. Agora responda as seguintes perguntas, são 5 perguntas. Lembra que o John Marcos ele gosta de fazer trocadilhos. O primeiro trocadilho é sobre consistência. Você é a mesma pessoa, não importa quem esteja com você? Acho que a live tá a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa, então tá bom aqui. Consistência. Você não tem que ficar fazendo armadura para poder falar quem você é dentro e fora. Consistência. Segundo ponto. Escolhas, choices. Do you make decisions based on how to benefit you and others? Você faz escolhas baseadas de que forma que isso vai te beneficiar e beneficiar as pessoas. É o crescer e contribuir que o Paulo fala. É o axioma do sucesso. Credit. Are you quick to recognize others to their effort when you succeed? Você é rápido em dar crédito, em reconhecer as pessoas e os esforços dela quando você tem sucesso. Você não chegou lá sozinho, tem as pessoas que estão junto com você. Quarto ponto, character. Do you work harder at your image or at your integrity? Você gasta mais tempo, você trabalha mais forte, mais firme no seu caráter, na sua integridade ou na sua aparência? Eu aprendi que eu tenho que trabalhar nas duas áreas. Por muito tempo eu ficava só assim, não, aparência não importa. Mas sabia que por descuido com a minha aparência, eu deixava de conectar com algumas pessoas que precisavam do que eu tinha para entregar. Aí eu falei, tá bom, vou trabalhar nisso. Então eu vou aprender a usar camiseta que conecta, vou aprender a usar expressões faciais que conectam, sorrisos que conectam. A sua embalagem também é importante, gente, mas ela não é mais importante do que a sua essência. Então trabalhe a essência e depois, seja intencional na embalagem para você conectar com quem você tem que conectar, tá bom? Hashtag fica a dica. Quinto ponto, credibilidade. Have you recognized that credibility is a victory, not a gift? Você já percebeu que credibilidade é uma vitória, não um dom? Não tá de graça a credibilidade, não. Você vai ter que, construir e merecer credibilidade. Simples assim. E, demora pra eu conseguir, mas é assim pra perder. Tá só aí, Provérbios 17:2, essa mensagem que eu queria trazer pra vocês, tá? Não é sobre posição, sobre empoderamento. É melhor ser um escravo sábio do que um filho tolo. Cuidado com você estar se vangloriando, é uma glória vã na sua posição, tá? E o outro versículo que eu quero trazer pra vocês é lá no 17:6, que fala sobre os filhos. Lá no Provérbios 17:6 tá aqui, né? Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos e os pais são um orgulho para os seus filhos. Aqui é a questão da bênção geracional. Como eu disse para vocês, meus pais tiveram 6 filhos. Foram 6, na verdade. É verdade, teve um aborto. Mas 5 vivos, 5 que foram seguindo na jornada, né? Você sabia que você tem que entender e se perdoar pelo aborto que você teve? Você não tem como ignorar, você não tem como esquecer dores no passado, elas existem. Mas você não pode ficar preso no passado. Você não merece ficar preso no passado. Isso aí é forte, né? Porque eu quero trazer para vocês uma imagem aqui desse provérbio 17:6, que é uma parte, na verdade, de honra do filho para o pai e dos pais para os netos. É uma parte de honra. E eu quero trazer aqui, uma de quinta-feira. Cadê o trem aqui? Quando eu tava celebrando. Pronto, essa imagem aqui. Esse é meu pai e minha mãe. Seu João e Dona Edna. Tive a oportunidade de estar com os dois no mesmo dia, na quinta-feira, então foi fantástico. E aqui, Provérbio 17:6, então ele fala disso aí, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Eles tiveram 5 filhos e ele já tem 3 netos. Dos 5 filhos, 3 já tem netos. Então ele já tem coroa dentro de 3 filhos. Eu falava pra vocês, antigamente, eu falava assim, eu não quero ter filho não. E cada vez que eu entrava nisso, eu falava assim, gente, mas de onde que vem esse trem que eu não quero ter filho? E depois eu fui ver que era uma raiz de rejeição minha, porque eu vi a dificuldade minha em ser filha mais velha. Eu não quero cuidar, não quero fazer esses negócios. Hoje eu já sei que não necessariamente eu vou ser mãe biológica de alguém. Posso adotar, posso ser mãe espiritual, posso estar guiando as pessoas. Entenda que são papéis. Maternidade é um papel que Deus pode te conceder ou não. Mas não sou eu que vou falar não.
Porque eu sinto pra Deus, se for da vontade dele, vai ser. E aí, hoje eu entendo a felicidade dos dois em ver que o que eles fizeram foi tão bom que gerou descendência, sucesso e sucessão. E olha só o que esse livro fala. Os netos são filhos duas vezes. Se os filhos são herança de Deus, os netos são uma herança dupla. Aqueles que podem ver os filhos dos filhos são considerados abençoados por Deus e bem-aventurados na vida. Os avós curtem mais os netos do que os pais curtem os filhos. Porque, gente, eu sei que os pais ficam na tensão de querer acertar com os filhos. Já os avós falam assim, eu já fiz a minha parte, eu tô de boa, agora eu vou gozar. Não é? É bem isso. Os avós curtem mais os netos. Na verdade, os netos são a coroa dos velhos, a glória dos avós. Por outro lado, a glória dos filhos são os pais. Pois assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. E eu me orgulho muito do meu pai e da minha mãe. Honrar é agradecer, obedecer e engrandecer. Quando eu paro para ver toda a jornada que meu pai teve, saindo lá de Rio Verde, acho que dia 22 ou 23 agora de agosto, é aniversário da minha avó. Ano passado eu tive a oportunidade de honrar as mães dos meus pais, porque os pais faleceram. Meu avô paterno faleceu de AVC em 2002 e o meu avô materno faleceu, minha mãe tinha 9 anos. Então, essa parte eu não pude em vida honrar como eu poderia, mas eu consigo honrar a memória deles. E aí, ano passado nós conseguimos fazer o aniversário da minha avó, na época, ano passado, que a mãe da minha mãe de 94 anos e da minha avó de 83, lá de Rio Verde. E aí, esse ano a gente ainda conseguiu um pouquinho na chácara ver minha avó, mas Rio Verde, meus filhos já começaram a falar assim, Mara, você pode organizar alguma coisa para sua avó? Eu falei, olha, eu não consigo. Por quê? Eu sei que agora, nesse momento de coronavírus, só pode ser feito isso no contexto de tecnologia. E eu sei das limitações da minha família em relação à tecnologia. Então eu sei que para poder ajudar, pessoas que estão próximas vão precisar se levantar. Porque eu sei que eu faço as coisas muito bem, mas eu preciso empoderar quem está lá em Rio Verde para, se quiser fazer isso, e eu vou mandar esse vídeo para alguém depois aí para poder fazer as coisas, a tecnologia, eu preciso de pessoas para estar lá instalando aplicativo, instalando o Zoom, colocando para poder fazer. Porque quando eu falei pro meu pai, fazer live você não consegue interagir com as pessoas. Tem que ser Zoom para poder abrir a câmera, para poder falar. Ou então mandar vídeo para todo mundo ver. E eu preciso de pessoas que entendam de tecnologia para eu poder ajudar. Entendeu? Então nessa hora eu não posso fazer as coisas, mas eu posso ensinar a quem esteja disposto a fazer o que tem que ser feito. É a forma de honrar minha avó que está lá em Rio Verde. Tá? Esse é o momento que eu posso fazer. E aqui ele ainda coloca, então, os avós curtem mais o neto do que os pais curtem os filhos. Na verdade, os netos são a coroa dos velhos, a glória das avós. Por outro lado, a glória dos filhos são os pais, pois assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Eu me orgulho dos meus pais. Olha só que lindo esse trecho. A família, assim, torna-se a fonte de alegrias. A família torna-se fonte de grandes alegrias. A relação dos filhos e pais, de avós e netos, constitui uma linda rede de afeto e celebração. Sobre afeto, tá anotado aqui as 7 principais experiências que eu preciso ter, eu comigo mesmo e eu com as pessoas em diversos níveis locais. Eu preciso saber que eu sou importante, exclusivo, eu preciso me conectar em amor, eu preciso colocar limite, colocar autorresponsabilidade, eu preciso ter experiências de generosidade, de crescimento, de missão, significado e de pertencimento. E aí, da mesma forma que eu coloquei aqui meu pai e minha mãe, eu vou fazer um momento cuti-cuti aqui pra você olhar isso aqui. Olha aí. Olha o Arthur. Tá escondendo. Vamos dormir? Tá escondendo, fazendo as coisas dele aí. O que você tá fazendo aí? Ela tá perguntando o que tá fazendo. Aí tá escondendo. Tchau. Tá aí fazendo as coisas. E aí, no mesmo tempo, olha lá, são essas 5 memórias. Printa essa tela para você não esquecer, vivências e memórias, porque você tem que fazer isso dentro e fora de casa. Ao mesmo tempo aqui, deixa eu ver se eu baixei, se eu conseguir. Eu coloquei, não tá fácil aqui não, que era da Elda mostrando o circuito que ela fez pro Augusto. Mas quando eu tirei um print ali, falei assim, o Augusto, na verdade, aqui. Olha a cara desse menino. E aí tá o pai dele, falando lá, será que papai já pode babar com as coisas? E aí, ontem, o Gael, deve ter uma semana que eu não vejo o Gael, então não tem... aqui, ó.
Você nunca pensou em fazer essa rima? Venha conhecer o centro de treinamento Bela Pilates. Vou fazer aquele carro que passa aqui na rua falando pamonha. De repente tudo fez sentido, porque Temos a Elda ela tem duas formações, duas graduações. Ela é formada em pedagogia e educação física, então ela sempre gostou de pilates, aí ela tá agora podendo ficar com o filho dela. Olá. E aí, olha o que ela tá fazendo aí. Um circuito de Temos um animador desenvolvimento também. com o filho dela. Tudo sobre a supervisão do CREF-DF. Aí aqui, o do Gael ficou pra trás, aqui tem mais videozinho aqui. Quando eu vejo que eu tô com pouco vídeo do Gael, porque tem tempo que eu não vejo ele, né? Esses dias... Aqui tá aqui, olha isso aqui. Como é que é, filho? Pai? Pai. Isso, parabéns! Papai! É pai, filho? Pai. É pai, né, filho? Pai. Olha que gracinha, tá vendo? E é sobre... Isso, parabéns! o provérbio tá Papai. mostrando isso hoje pra gente. É sobre- pai, filho? Pai. Os filhos honrarem os pais, honrarem os netos, essa relação. E aí o lar torna-se o palco das maiores aventuras da vida. É nesse território sagrado que se cantam as músicas mais alegres e se derramam as lágrimas mais quentes. Lágrima quente. É nesse solo bendito que plantamos a semente da amizade mais pura o tempo inteiro. Minha mãe, ela criou os 5 irmãos e falou assim, você tem que ser amiga entre vocês, para vocês se ajudarem. E hoje eu vejo que é bonito, assim, cada um da sua maneira, porque as relações são sempre 2 a 2, né? De afeto mais nobre, do amor mais acendrado. É no lar que cultivamos os relacionamentos mais importantes, alimentamos os sonhos mais belos e colhemos os frutos mais doces. É uma experiência sublime nascer, crescer, casar, ter filhos, educá-los, vê-los encaminhar para a vida e mais tarde segurar no braço o filho dos filhos. É glorioso saber que nossa descendência florescerá na terra e será uma bênção para a sociedade. Hoje, quando eu faço esse tanto de coisa aqui, que eu falo coisas que minha mãe fala assim, Mara, você fala uns negócios bonitos, aí às vezes a minha mãe não tem palavra para poder acalantar o coração da minha tia que tá doendo porque meu sobrinho tá na UTI por Covid. Ou meu sobrinho, meu primo, né? O filho dela, o sobrinho da minha mãe. Minha mãe às vezes não sabe como acalentar. Mas como a boca fala que o coração tá cheio, eu leio esse tanto de coisa aqui, eu vou lá só pego uns negocinhos e falo. E aí no sábado à noite minha mãe falou pra minha tia, liga pra Mara pra falar com a Mara. Então de alguma forma, a minha mãe consegue ver os frutos em mim do que ela proporcionou eu startar, eu começar. Então, gente, olha só. Cada um vai colher os frutos do que planta. Vai plantar memórias, relação de importância, de exclusividade, de conexão e amor, de autorresponsabilidade, de generosidade, de crescimento, de missão, de significado, de pertencimento. Vai plantar isso. Isso aqui tudo, gente, é só de provérbio. Só pra você ver, de provérbio. E agora, a gente vai pro nosso 4º e último material, que é o Dia a Dia com o John Maxwell, que tá em inglês, hoje dia 17 de agosto, e pra você ver que tá tudo conectado. Eldo, bom dia, e eu tenho um convite pra você, depois de assistir essa live, que você foi citada e mostrada nela. Só que tá pra trás, acabou de passar, então depois você assista. 17 de agosto, para finalizar, faça para os outros o que eles não podem fazer por si mesmos. O embaixador e poeta Henry Van Dyke observou: há uma ambição melhor do que só crescer e ficar acima do mundo. É se abaixar e levantar um pouco a humanidade. Não é o quão longe eu vou sozinha, é o quanto eu volto e levanto algumas pessoas. E eu peguei essa frase e coloquei em inglês. Ela vai estar com essa capa em inglês aqui, pra eu lembrar que se você não sabe inglês, você não vai entender. Mas aí tá hashtag fica a dica. Você, e eu achando que coloquei o despertador no horário certo, é 5h37, segunda e quarta. Tá 5h37, agora tá acabando. Mas você vai gostar da mensagem, eu te garanto. Só que só vai poder ver quando acabar essa daqui. O Henry Van Dyke disse isso: há uma ambição melhor do que só crescer e ficar acima do muro. É abaixar, levantar um pouco a humanidade. Que ótima perspectiva, fazer pelos outros o que eles não conseguem fazer por si mesmos. É realmente uma questão de atitude. Eu acredito que
Tudo que eu recebi é para ser dividido com os outros. É como tenho uma mentalidade de abundância. Nunca me preocupo com ficar sem algo. Quanto mais eu distribuo, mais parece que eu percebo que eu tenho. A gente vai falar dia 12, gente, anota na agenda, dia 12 de setembro de 2020, eu vou falar tudo que eu sei sobre finanças, aspectos espirituais, aspectos emocionais e aspectos práticos. Porque se você aplica princípios, nunca vai te faltar. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você, desde o pouquinho, divide muito, eu tô transbordando riqueza e prosperidade com vocês quando eu compartilho esse tanto de coisa aqui. Não importa se você acha que tem muito ou pouco. Você tem a capacidade de fazer pelos outros o que eles não podem fazer por si mesmos. Exatamente como faz isso depender dos seus dons, dos seus recursos, da sua história. Há quase 25 anos, o professor C. Peter Wagner, do Fuller Seminary, me convidou para fazer uma palestra sobre liderança para uma plateia de pastores de todo o país. Ele me colocou em um grande palco pela primeira vez e me deu a credibilidade que eu não possuía sozinho. Poucas coisas têm mais valor para uma pessoa preparada do que uma oportunidade. Eu sei que eu estou preparada. Eu sei que eu estou preparada. E anota essa frase. Momentum é quando o preparo encontra a oportunidade. O seu papel é se preparar. Quando Deus quiser te promover, Ele vai te colocar na oportunidade. Ele vai te apresentar pessoas. Ele vai te colocar em situações. O seu papel é se preparar. Eu há 3 anos me preparo para o que vai acontecer hoje, para o que vai acontecer amanhã. E é por isso que, colheita. Porque eu planto todos os dias. Momento é o encontro do preparo com a oportunidade. O seu papel é se preparar e confiar em Deus. Lembra que esperançar é esperar com confiança. Só que você não espera parado, você espera fazendo algo, você espera ativamente. Então faça o que tem que ser feito. Porque olha só, poucas coisas têm muito valor do que uma pessoa preparada para uma oportunidade. Por quê? Porque oportunidades aumentam o nosso potencial. Demóstenes, o grande orador da Grécia Antiga, disse: pequenas oportunidades são geralmente o começo de grandes empreendimentos. Pequenas oportunidades são geralmente o começo de grandes empreendimentos. Eu vou compartilhar com vocês um outro print da tela que o Paulo colocou. Você já viu aquela ferramenta do crescer e do contribuir, não já? Talvez você tá assim, igual aquela pessoa que tá doando até a alma para ajudar as pessoas. Eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Quer ajudar? Você quer ajudar? Quer ajudar? Mas você tá se ajudando? Você tá aí agora roubando as coisas do governo, você tá subtraindo, você tá em sofrimento. Ou se você não tá cuidando de você, você também tá subtraindo de você. Então se você não ajustar o tanto que você cresce, o quanto que você contribui, você vai viver esse sofrimento que eu tá em vermelho, você vai ver o fracasso. Ou você vai até viver o que todo mundo faz, o mediano. Mas o nosso convite para o sucesso é você ter metas claras e objetivos na sua vida. Ontem eu reforcei a minha expansão à quinta potência, o que vai acontecer na minha vida pessoal e profissional, que eu tive visões maravilhosas. Eu fiz uma imagem, mas aquilo não acontece sozinho, eu tenho que ter meta muito clara, plano de ação para executar isso. Mas olha só, tão proporcional a quanto eu vou crescer, vai ser a minha missão e propósito em ajudar vocês aqui. Quando eu fui acordar hoje, eu precisei lembrar de qual a minha missão, qual a minha prosperidade com propósito. É por isso que eu levanto, é por isso que eu faço isso, tá? E para finalizar, conhecimento sem ação gera frustração. Conhecimento em ação é sabedoria. Sucesso está na jornada. E já que eu tenho privilégio, eu vou fazer uma pergunta para uma pessoa que está aqui de bastidores acompanhando. Como foi para você essa live ao vivo? Maravilhoso, maravilhoso. Me sinto muito honrada, gente. Honrada demais. É do método CIS para ver os cachorros dormindo na cama. Bart, vamos descer, Bart? Aí, ó, ele fala, só tem que descer. Amora, vamos descer? Não engano, eu tô só procrastinando um pouquinho a hora que vai descer com vocês. Tá bom, gente? É isso. Método CIS, inteligência emocional, inteligência espiritual, crescer e contribuir, se ajude. Faça crescer para você se ajudar. Exatamente, Elda, ela veio pra cá. Ela foi para o culto ontem, a gente encontrou no culto, ela ia assistir o método CIS na casa de outra pessoa, só que pelo receio da infecção com o vírus, ela preferiu não ir para casa dessa pessoa.
E aí teve a nossa reunião no sábado, no domingo de manhã, e eu falei pra ela, olha, eu vou assistir o método sim, se você quiser ir, você largar de frescura lá em casa, vai ir. Como eu sei que acaba de madrugada, eu falei, dorme aqui, daqui você vai pro trabalho. Então ela veio pra cá, e é isso. As oportunidades surgem, os acessos estão aí. E pensa nesse tanto de coisa que a gente falou hoje, tá? Beijo pra vocês. Conhecimento sem ação é a frustração. Conhecimento é a sua sabedoria. O sucesso está na jornada. Tchau, tchau pra vocês. Aí, ó, quando você termina, eu finalizo.